Bom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Este aqui é o vídeo 4 da série Religiões, e hoje nós vamos estar falando sobre uma religião que é pouco conhecida, principalmente aqui no Brasil, que é a Sociedade Teosófica. Teosofia, do qual vem esse termo, é um termo grego que significa principalmente sabedoria divina. Mas essa religião, ela apresenta uma visão panteísta do gnosticismo e uma unificação de todos os pensamentos e religiões e verdades científicas do mundo. Bom, e para quem não sabe, o panteísmo é um tipo de crença em que, para resumir, tudo se torna Deus. Eu e você somos Deus, a matéria é Deus e o universo é Deus. E o gnosticismo é uma forma de pensamento filosófico antigo uma crença também que despreza em certo aspecto a matéria e exalta o mundo espiritual ou mundo astral. Essa religião, ela é uma mistura praticamente de muitas religiões antigas e de alguns pensamentos filosóficos. É uma religião um pouco complicada de se falar, porque até eu não entendia muito bem alguns conceitos, tive que pesquisar mais para poder encaixar na cabeça. É uma religião meio complicada de se entender alguns conceitos, principalmente no que se refere a céu, inferno e questões espirituais e astrais também. Bom, segundo os adeptos, ela é um alicerce no qual se assentam todas as fases da atividade humana, e isso eu vou estar passando as fontes aí. J. H. Russell diz que é uma religião unificadora e eles querem atingir um tipo de religião homogeneizada. Ou seja, é uma mistura de todas as religiões. Homogeneização lembra mistura, e esse é um dos principais objetivos dele, misturar todos os tipos de crença em uma só. E para eles existem no universo 7 planos distintos, olha só. O primeiro é o plano físico, o segundo é um plano astral, o terceiro é um plano mental, lembrando bem que o plano mental ele aqui seria maior que esse astral. E outros seriam 4 planos de natureza espiritual. São praticamente muitas vertentes aqui. Para eles, o homem possui um corpo físico, um corpo astral e um corpo mental. Lembrando que isso aqui se tratam de terminologias gnósticas. A teosofia ela é bem antiga e ela remete ao Oriente, principalmente à Índia. Se você pegar os Upanishads e Vedas, que são os livros sagrados do hinduísmo, eles vão dar uma boa base para esta religião. E também eles se basearam um pouco nos escritos de Gautama, o famoso Buda. A origem dessa religião na América se dá com Helena Blavatsky, que era uma russa. Pouco depois dela se separar do seu marido, que era um cesarista general, Blavatsky, ela viajou ao mundo e conheceu diversas religiões místicas. Nesta viagem dela, ela reuniu diversas supostas verdades, onde ela veio a reunir todos esses conceitos e trazer o conceito da Sociedade Teosófica. Em 1875, a Madame Helena fundou a Sociedade Teosófica, juntamente com um coronel chamado H.S. Olcott e J.Q. Judd. Futuramente, quando a Helena morresse, viesse a falecer, Judd iria separar essa nova religião em algumas vertentes aí. Bom, segundo eles, alguns mestres que constituem exemplos de encarnações desenvolvidas, eles se apoderaram dessa Helena Blavatsky e através dela vieram trazer as suas verdades contidas nas religiões ou na religião a qual o ser humano corrompeu com o passar do tempo. O conceito de céu dos teosofistas se harmoniza, por exemplo, com o nirvana do budismo, onde a alma ou personalidade do indivíduo é absorvida por uma alma suprema e ela perde consciência de si mesma. Eles acreditam em um tipo de inferno que é um pouco parecido, por exemplo, com o purgatório católico. E neste lugar aqui é um lugar de aguardo, onde eles esperam a próxima reencarnação. Este lugar aqui se chama Cama Louca. Não sei se eu estou pronunciando certo, mas a escrita certa eu vou estar colocando aí. Este lugar é um lugar de espera, onde aspectos astrais aqui vão ficar mais exacerbados. Como assim? Neste lugar aqui, o interior da pessoa não fica escondido, como, por exemplo, os cristãos acreditam. Se um cristão, por exemplo, ele tem um coração ruim, um coração sujo, isso não vai ser demonstrado através da aparência dele, não vai interferir. Porém, aqui neste mundo astral deles, no Cama Louca, se a pessoa for uma pessoa ruim, uma pessoa super maldosa, isso vai refletir na aparência dela. É uma coisa muito bizarra. É tipo, se a alma da pessoa for bonita, ela será bonita.
Mas se ela for uma pessoa ruim e perversa, ela vai ter a aparência de um monstro ou coisa do tipo. É um conceito bem interessante. O perdão pelo pecado deles se dá em várias reencarnações, onde o indivíduo avança direto ao Devachan, que é o céu deles. Os teosofistas, eles não possuem dogmas, pois eles reúnem pessoas de diversas crenças do mundo. Como eu disse, um dos propósitos deles é reunir pessoas de diversas linhas filosóficas e religiosas do mundo. É um tipo de unificação mundial. L.W. Rogers, que foi um presidente desta religião e escritor durante muito tempo, ele diz o seguinte, ó: o homem é um fragmento da consciência do Ser Supremo, um Deus em embrião. Ele diz isso aqui em um de seus escritos, se tratando de Deus e o homem, e nós vemos aqui que uma das crenças dele é bem parecida, por exemplo, com a crença dos Mormons. É uma evolução espiritual onde você irá alcançar um dia o estado de Deus. Rogers vai dizer que a Bíblia ela é uma alegoria, pois nós, por exemplo, não podemos levar Gênesis ao pé da letra, pois como ele era um certo evolucionista, ele veio dessa área científica, ele acreditava em evolução. Então, para ele, a ideia de que a Terra tem 6.000 anos, segundo alguns estudiosos cristãos, é uma bobagem. Segundo ele, sempre que começa uma nova era, vem ao mundo um tipo de Cristo ou um tipo de Salvador. Porque para ele não faz sentido, por exemplo, digamos que a Terra tem milhões de anos, segundo a ciência ou algumas vertentes do cristianismo, não faz sentido Jesus Cristo ter vindo apenas nos últimos 2.000 anos e os outros milhões de anos, as outras pessoas que viveram durante milhares de anos. Não há salvação para elas, mas isso parece meio injusto. Então, ele acredita que em certos períodos da história veriam certos messias para anunciar essas verdades religiosas ao mundo e propor uma certa salvação ou evolução espiritual. Bom, eles negam o sacrifício vicário de Cristo. Para eles, essa ideia de pecado que possa ser colocado nas costas de alguém, ou pecado que possa ser justificado por a morte de outra pessoa, é algo ruim, é algo que não é justo. Pois para eles a salvação ela se dá por próprio esforço, você que se esforça para alcançar a sua evolução. Não é justo eu jogar os meus pecados nas costas de Jesus, não é justo ele sofrer por causa dos meus erros. Eles não conseguem acreditar nisso, ou nessa substituição que Cristo se dá no nosso lugar, que é uma crença muito forte no cristianismo. Aqui nós já podemos ver uma forte divergência, pois uma das crenças principais cristãs se baseia em Romanos 5,6, que diz que Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Para fazer uma recapitulação aqui, ela é uma religião que possui uma doutrina budista e hinduísta, o seu vocabulário é gnóstico e de cristã ela possui apenas a sua terminologia-chave. Os seus principais objetivos são, primeiramente, propor uma fraternidade universal ou uma comunhão mundial de todas as religiões e pensamentos filosóficos. O seu segundo objetivo é estudar religiões, filosofias e ciências comparadas para complementar este primeiro objetivo. E o terceiro objetivo deles é investigar as leis não explicáveis da natureza. Grave bem esses três objetivos aqui. E eles têm um lema que eu cheguei a ver num vídeo deles no YouTube, que é: não há religião superior à verdade. É uma certa relativização, porque eles não concordam muito com dogmas pesados das religiões. Para eles, você tem que se desapegar dessas doutrinas e pensar numa unificação universal. É assim que eles pensam. Você se desapega da sua verdade, que você acredita, e se une a eles. É meio que um relativismo religioso. Para se aprofundar um pouco mais no quesito de cama louca, não sei se eu estou pronunciando certo de novo, Blavatsky ela vai escrever no A Chave para a Teosofia o seguinte, para vocês entenderem melhor este conceito de alma, astral, cama louca, lugar intermediário. Olha só, quando o homem morre, seus três princípios inferiores o abandonam para sempre: o corpo, a vida e o veículo dela, no caso o corpo astral, ou o duplo do homem. Então seus outros 4 princípios, que é o central, que seria a sua alma animal, para simplificar, e a tríade superior se encontram no Kama Loka. Falando do Kama Loka, esta é uma realidade astral, uma localidade em sentido relativo, ela não possui uma localização. Não tem uma área definida, nem limites, mas existe dentro do espaço subjetivo, isto é, fora do alcance das percepções sensoriais. É algo que não é captado por nenhum dos nossos sentidos, algo astral mesmo. E ali onde os Eldolons de todos os seres que já viveram, inclusive os animais, aguardam sua segunda morte, ou no caso,
a reencarnação. Resumindo tudo isso que eu falei aqui, também para fazer parte dessa religião você tem que levar em conta, é obrigatório você obedecer ao primeiro princípio, que é você ter essa consciência de unificação mundial, unificação de pensamentos filosóficos, religiosos. Os outros dois, que é estudar, e o terceiro são meio subjetivos, não é obrigatório, mas se você quer participar dessa religião, você precisa aderir a este primeiro, ter esta consciência de unificação. Bem, essa religião ela diverge do cristianismo, principalmente no quesito de soteriologia, onde Deus ele é o principal agente pela salvação do homem. Não somos nós que conquistamos e nós não temos mérito e nem esforço. No caso, tem o arminianismo e o calvinismo que vai divergir um pouco nisto, mas esta religião aqui ela apresenta uma evolução espiritual parecida com a dos mormons. E isso não é um conceito bíblico, é um conceito que a Bíblia condena veementemente. Você vai ver, por exemplo, alguns confrontos do cristianismo com o gnosticismo nos primeiros séculos. Um exemplo disso é que o apóstolo Paulo ele vai ter alguns confrontos com ideias gnósticas. Você pode ver isto em algumas de suas epístolas. Tirando os conceitos de nirvana, de panteísmo, essa religião ela apresenta Deus como sendo o próprio universo, sendo a matéria ou um tipo de emanação. E ela apresenta o homem como sendo um Deus em potencial, e não é isso que o cristianismo nos apresenta. Nós somos criaturas totalmente distantes de Deus. Por mais que Deus se revele a nós, seja imanente e transcendente, não é comparável, nós somos muito distantes do nosso Criador. Bom, eu não tenho muito o que falar dessa religião, é uma religião assim bem difícil, é muito difícil você achar material de pesquisa dela, então acho que com esses poucos conceitos deu para vocês entenderem um pouco. Eu espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo eu vou estar fazendo uma classificação de algumas religiões. A graça e a paz do Senhor Jesus.